Bem-vindos. Nós estamos então na nossa segunda para pais e professores, né? Continuando então aquele nosso percurso de formações continuadas para pais e professores. Eu estou com 2 aparelhos celulares aqui, então eu não sei para qual eu vou ficar meio vesgo, né? Mas aí eu peço desculpas a vocês, né? Então nós estamos ainda nesse período de quarentena e é sempre difícil, né, da gente conseguir fazer as coisas, mas pedimos a compreensão de todos e espero que já estamos aí com algumas pessoas ao vivo, né? Espero que vocês possam aproveitar, né, esses momentos de formação, que eles possam servir para o nosso engrandecimento pessoal, para o nosso engrandecimento cristão, para a nossa fé. Estamos vendo a história da educação, que é algo muito importante. E hoje vamos ver então a educação no Antigo Império Romano. Bom, antes de começarmos então, alguns avisos, né? Vamos manter então esse esquema mensal até quando for possível fazermos os encontros na Mitra, né? Enquanto não for possível a gente voltar a fazer os encontros presenciais, e já temos aí a novidade que a Arquidiocese autorizou as missas presenciais a partir de julho, ainda assim com uma série de restrições, limitações, né, de espaço. Então futuramente aí a gente vai estudar a possibilidade de voltar, né, esses encontros presenciais, mas enquanto isso, então, nós vamos mantendo essa nossa maneira de se fazer, né? Vocês conseguem me ouvir bem? Todos escutam o que eu estou dizendo? Tá saindo o som legal? Eu não sei se eu não consigo ver aqui os comentários do Facebook, né? No Instagram parece que está entrando. Bom. Então vamos começar com a nossa oração de Santo Tomás. Para antes dos estudos, eu sempre tenho ela aqui no meu quadro de avisos, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, e que dispusestes com tanta beleza as partes do universo. Vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar de minha ignorância um raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade em que nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai minha palavra e derramai nos meus lábios a graça da vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, saudamos todos que estão já nos assistindo, né? Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Eu sou o Padre Douglas, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Sou vigário paroquial na Paróquia Jesus Salvador do Mundo em Paciência. E hoje, então, nós vamos falar sobre um assunto que é um assunto muito importante, né? Continuando aquele nosso itinerário de história da educação. Então, vamos falar sobre a educação na antiga Roma, né? Como acontecia essa educação, né? Como acontecia esse processo de formação. Nós já vimos na última aula que a educação ela se desenvolve em Roma, se desenvolve na Grécia, principalmente a partir de 2 fontes, digamos assim,
de conhecimento, né? O próprio espírito grego traz a nós essas duas maneiras de conhecimento. A primeira que se refere ao conhecimento filosófico, né? Que surge lá a partir do Sócrates, depois com Platão, e a gente chegou a mencionar um pouco, né, algumas características da educação filosófica, que teria como principal objetivo formar um bom governante para a cidade, né? E ao mesmo tempo você tem também um outro tipo de educação mais voltada para um certo fato de você ter uma sociedade democrática, né? Que era a democracia grega. E aí, essa educação, a gente falou que era a educação dos... só ajeitando aqui direitinho no Facebook. A educação dos sofistas, né? A educação dos sofistas, que já era uma educação um pouco mais voltada para a utilidade pública, especificamente a utilidade de uma nação que já nascia como uma democracia, né? Muito premente, né? Bom, acontece que ao mesmo tempo que se tinha essa educação na Grécia, você tinha uma outra civilização, né, nascendo já há bastante tempo, que é a civilização romana. E nós vamos ver que ambas essas civilizações, a romana e a grega, elas vão se aglomerar de alguma forma, elas vão se juntar e vão se transformar em uma só. Roma assimila a Grécia. E basicamente, assim, em termos de mudança, né? Mais tranquilo quando eu encerrei a nossa primeira, sem aprofundar no desenvolvimento posterior da educação grega, porque de uma certa que esse desenvolvimento ele se dá de uma forma muito semelhante na Roma antiga, né? Então, tudo aquilo que começaram a fazer a partir daqueles dois pensadores, Platão e o Isócrates, né? Tudo aquilo que os romanos foram fazendo é reflexo dessa junção, né? Bom, vamos para a originalidade romana, né? Em que os romanos eram originais. Primeiro, nos fins do século VI, a cultura romana ela era caracterizada por uma cultura bastante campestre. Eram famílias que estavam ali nas suas fazendas. Havia uma certa aristocracia, né? Havia já uma noção de poder aristocrático, né? Que foi, enfim, já desde cedo sendo desenvolvida. E em sua origem, eles são bastante conservadores. Isso é algo que é uma característica profundamente romana. O conservadorismo romano. Eles têm muito aquele ideal de conservar os costumes e os preceitos dos seus antepassados, né? Bom, toda essa educação ela vai de alguma maneira remontar essa cultura agrícola. Inclusive, na sua origem, a língua latina deriva em grande parte dessa terminologia tradicional agrícola, né? Os termos agrícolas. E eu não estou conseguindo ver se existe algum tipo de contato pelo Facebook. A conexão está ruim para algumas pessoas. No Facebook não aparece nada aqui na minha tela. Eu não sei o que eu tenho que fazer para aparecer, né? Se alguém estiver assistindo e tiver o meu WhatsApp e quiser mandar mensagem, eu estou com ele aqui aberto. Facilita. Bom,
Enfim, então vamos falando logo sobre a educação romana. Então, assim, sempre houve um apreço pelas tradições em Roma, né? E, de alguma maneira, as coisas novas, as chamadas res novae, né? Inovações, revoluções, elas sempre foram vistas como algo um tanto quanto pejorativo, algo a ser deixado de lado, né? E, de alguma forma, os romanos assimilaram quase que a cultura grega. Bem, vamos falar agora sobre educação familiar, né? Bom, o instrumento de tal educação é a família. Essa é uma diferença muito grande entre os romanos e os gregos, porque na Grécia a gente vê que a família ela praticamente não tem, né, nenhuma importância, né? A criança, desde muito novinha, já é tirada dos braços dos pais e é levada, né, na Grécia para ser cuidada por um homem mais velho, enfim, por alguém responsável que ficasse com esse papel, então, de educar essa criança. Já em Roma, existe um papel fundamental dado à família. E isso vai permanecer, mesmo depois, quando eles associarem grande parte daquela educação grega. Até os 7 anos de idade, a criança ela era a responsabilidade da mãe. A mãe educava a criança. A partir dos 7 anos, então, era o pai. Tanto o pai como a mãe eram vistos como verdadeiros educadores, reais educadores, né? E enquanto que as filhas acompanhavam a mãe no trabalho, os filhos acompanhavam os pais. Nesse sentido, eles iam até mesmo a certas reuniões da cultura, né? Um grande diferencial também dessa sociedade romana era o desenvolvimento do direito romano, né? Que esse foi um dos maiores diferenciais, digamos assim, com relação à Grécia. Na Grécia, você tinha aquela democracia que era uma confusão. Todo mundo chegava lá e falava, cada um falava uma coisa diferente, aí todo mundo propunha coisas, todo mundo votava, todo mundo fazia, acontecia. Mas em termos políticos funcionava assim, mas em termos de direito, não havia um desenvolvimento a partir de Roma. Roma, justamente por essa cultura bastante da tradição, cultura bastante conservadora, eles têm muito essa noção de conservar os valores e as leis antigas e também conservar o que já foi julgado. E daí vem a importância da jurisprudência romana. A jurisprudência romana tem um papel fundamental nessa cultura romana que vai se desenvolver desde o século VII a.C., mas que cada vez mais vai crescendo nesse sentido. Muito bem. Então a gente vai tratando aqui de uma forma mais geral desse primeiro momento, desses primeiros séculos de sociedade romana, né? E havia então um aprendizado da vida pública. Aos 16 anos, terminava a educação, né? Então, depois de o filho ter sido educado pela mãe, ter sido educado pelo pai, agora terminou. Com 16 anos, mais ou menos, né? O filho, normalmente, nesse caso aí já era um menino mesmo, né? Ele, antes de começar o serviço militar, que costumava ser aos 18, ele então passava chamado um ano de tirocinium fori, né? Tirocínio fora, é um aprendizado da vida pública. Ele era confiado pelos pais a alguém, né? Que podia ser um amigo da família, podia ser uma personalidade importante da política, né? Ou do governo, mas para que esse homem pudesse dirigir esse jovem na educação da metrópole, né? E também protegê-lo de alguma forma, né?
contra os vícios e tudo mais. Qual era o conteúdo dessa formação antiga, dessa primeira formação, né? Antes de começarem a assimilar a formação grega, né? Era um conteúdo estritamente moral e técnico, né? Os romanos, uma outra característica deles, né? Eles eram bastante utilitaristas nesse sentido. Eles gostavam daquilo que era útil, que servia para alguma coisa. Então, basicamente, a educação dos jovens e das crianças visava conhecimentos técnicos sobre o campo, sobre a lavoura, sobre as tradições, e aliada a essa técnica, perfeitamente aliada, havia também um ensino moral dos valores dos antepassados, né? Tinha até uma coisa engraçada que, se você fosse olhar, por exemplo, as famílias romanas, muitas delas eram conhecidas por determinadas atitudes assim que se repetiam de geração em geração, né? Então você tinha, por exemplo, o orgulho dos Cláudios, né? A família dos Cláudios é conhecida porque todo mundo é orgulhoso, né? Ou então a rigidez dos Júnios, a austeridade dos Hélios, e por aí vai. Tem até uma história engraçada que houve, durante umas 3 gerações seguidas, em uma família específica, a história de alguém que, de alguma maneira, tinha sacrificado sua própria vida para defender a sua nação, a sua pátria, né? E aí isso gerou, então, na tradição daquela família, essa ideia de que todo mundo que fazia parte daquela família, de alguma forma, estaria destinado a dar a sua vida pela pátria, né? Isso é muito interessante, porque a gente não sabe exatamente até que ponto essas histórias são verdadeiras. Talvez o primeiro fulano lá que tenha se sacrificado, ele sim deve ter se sacrificado. Mas os outros, a gente fica meio na dúvida, né? Surgem muitas dessas tradições aliadas a uma certa rigidez, uma certa, um certo comportamento estereotipado, né? dessas famílias. E é daí que vem a educação dos jovens, né? Diferente da Grécia, porque na Grécia a gente vê muito uso daquelas poesias, daqueles mitos heróicos, que não traduzem necessariamente a ação heróica de uma pessoa real. Não é uma pessoa real que está ali, né? Mas foi um romance lá, a Ilíada do Homero. Você tem uma série de exemplos também no panteão grego, né? Os semideuses, que traduzem então esse ideal de perfeição a ser alcançado, mas que na sociedade romana ele era personificado em pessoas históricas reais, normalmente pessoas daquela família, da família da pessoa, né? Também profundamente religioso nessa educação grega. Aliás, minto, na educação romana, né? Mais religioso até do que na educação grega. Justamente por um senso de patriotismo muito grande que se reflete nesse ideal religioso, né? Então, eles procuram observar com até bastante escrúpulo tanto o culto aos deuses, como também um certo hábito de tentar contemplar as coisas criadas e enxergar sentidos religiosos, sentidos sagrados, né? Bom, então, nesse sentido, eles acabam sendo mais religiosos até do que os gregos. Bom, quais são, então, as virtudes que vão ser mais, assim, desenvolvidas, né, nesse período? As virtudes de um homem do campo. O amor ao trabalho, a frugalidade, né, a austeridade, você conseguir sobreviver com pouco, de certa maneira até a pobreza. Bom, em compensação, é interessante a gente notar, né, havia 2 coisas na educação grega
que eram tidas como fundamentais daquele tipo de educação. A primeira delas, a educação física. Nós vimos isso na aula passada, né? A educação física era vista como e a música, porque a música, de alguma forma, ela traduzia muito o ideal grego de perfeição, de beleza, né? E essas duas coisas, elas não são bem vistas na sociedade romana, né? Bem, por que isso? Primeiro, em Roma, o esporte, o ludus, né? Ele adquire um caráter estritamente utilitário, né? Ele vai ser um treinamento mais do que um jogo propriamente dito, né? Enquanto que os gregos eles tinham muito aquela questão do atletismo, das provas de força, o romano não, ele vai treinar para a guerra. Ou seja, tem um propósito aquele treinamento. Não é só por diversão. Ele vai treinar para ser forte, para combater e para vencer o inimigo, né? Bem, e aí, enquanto que o alicerce do esporte grego é o atletismo puro, a palestra, o estádio romano, o romano irá preferir o circo ou o anfiteatro. A gente vê muito bem isso na cidade de Roma mesmo. Na cidade de Roma, eles constroem o Coliseu. O que é o Coliseu? O Coliseu é uma espécie de teatro de batalha, em que guerreiam entre si até a morte, né? E é isso aí, né? É isso aí, é nesse nível, né? Isso também revela um barbarismo muito grande, né? Os romanos eles eram tidos como bárbaros pelos gregos, né? E de certa forma eles eram mesmo, né? A gente vê assim que, se a gente for parar para pensar hoje, onde é que você vai levar o seu filho para se divertir no fim de semana, né? O pai que quer se divertir com o filho no fim de semana, hoje em dia, ele no máximo vai levar para assistir lá o jogo do Flamengo, do Fluminense, né? Fla-Flu, clássico. Mas naquela época, você imagina, um pai levava um filho para assistir um assassinato, né? Para assistir uma coisa assim bárbara. Mas fazer o quê? Era assim. Eles entendiam dessa maneira. E aí, também a música, ela não é muito bem vista, né? Ela era mais como uma espécie de distração, no fim das contas, principalmente mais feminina do que masculina, né? Os gregos eles são muito austeros. Eles têm um caráter muito assim da austeridade, da seriedade, diferente dos gregos. Eles são um pouco mais sisudos, né? De alguma forma, a gente percebe até que isso passou para a própria liturgia da missa, né? Você vê que a missa católica romana, isso já estou dando um salto bem grande, tá certo? A gente está falando aqui antes de Cristo, já estou falando de missa, né? Mas é só para a gente tentar trazer um pouco também para a nossa realidade, né? Esses conhecimentos. A gente pega assim a missa, a maneira como a Igreja Católica Romana celebrou a missa, pelo menos durante aí 19 séculos, né? É uma maneira profundamente austera, sóbria, silenciosa. Você tem a oração eucarística toda em silêncio, né? E vários momentos assim que as pessoas elas simplesmente não escutam o que o padre está fazendo. Os gestos extremamente contidos, sem muita afetação, sem gestos espalhafatosos. Isso estava na própria orientação litúrgica da missa, coisa que depois do Concílio Vaticano II foi revista, mas que de alguma maneira, parando para pensar hoje, isso reflete bastante o espírito romano que existe desde lá atrás, né? Esse espírito de sobriedade,
esse espírito de uma certa rigidez, né, moral, conservadora, tradicional. Muito bem. E dentre a cultura romana como um todo, a justiça sempre ocupou um lugar primordial, um lugar assim de honra, né? Ela supõe, por um lado, uma série de conhecimentos técnicos e refinados sobre direitos, sobre as leis e tudo mais. Por outro lado, o conhecimento das tradições. E aí também a jurisprudência com um grande valor, né? Um grande valor. Bom, aí agora a gente entra nessa apropriação que Roma faz da educação grega. Tem um verso famoso daquele escritor Horácio que diz assim: Grecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Lazio. Vocês não entenderam nada, né? Na verdade diz assim: a Grécia conquistada conquistou por sua vez seu selvagem vencedor e trouxe a civilização ao rude Lácio. Lembrando que o Lácio, daí vem a palavra latim, latim é a língua que é falada na região do Lácio. A região do Lácio é a região de Roma, né? Então, isso acontece, né, de uma forma impressionante, porque, quer dizer, nós vemos que Roma conquista todo mundo. No entanto, é conquistada pela Grécia. Em termos de cultura da Grécia. Eu peço perdão, eu vejo que algumas pessoas estão reclamando aí, no Instagram principalmente, que tá muito cortado. É a minha internet, né? Eu falo de uma região longínqua chamada Paciência, e aqui, infelizmente, as coisas funcionam de uma forma não tão boa. Nem sempre dá pra gente fazer da melhor maneira possível. Mas se você está com dificuldade de assistir pelo Instagram, vá para o Facebook, que eu acho que está funcionando melhor. Tudo bem? Muito bem. Então vamos lá. E aí, como é que aparece então o jeito romano nessa educação grega? Porque não é que seja exatamente a mesma educação, é quase exatamente a mesma educação, porém, o jeitinho romano vai dar mais ênfase a algumas coisas e, de alguma forma, rejeitar outras. Como a gente já veio falando um pouco, né? Sobre a questão da música, a questão do esporte, do atletismo, né? Então isso vai acontecendo assim, de uma forma um pouco orgânica. Contudo, é muito interessante que ainda assim você tem uma assimilação quase que integral da educação grega. E ela acontece por etapas. Porque a escola grega era dividida em três fases da educação. Você tem a escola primária, a escola secundária e o ensino superior. A escola primária é a escola para você aprender a ler e escrever. É isso. Tudo que passa de ler e escrever já não pertence mais à escola primária, e sim à secundária. Bom, e o que você aprende então na escola secundária? Na escola secundária, você aprende gramática. É isso. Então, o estudo das palavras, o estudo da língua como um todo, né? Visando o ensino superior, que já era tido como um ensino mais de elite. Nem todo mundo conseguia chegar sequer ao ensino secundário, que dirá ao superior, né? Então, o ensino superior já era o ensino da oratória. Vamos vendo com calma de que maneira isso se deu, né? Então, na verdade, essas escolas que já existiam assim na Grécia, de forma bastante consolidada depois de um tempo, elas foram surgindo em Roma latinizadas com o passar do tempo. Então, mais ou menos
o século VIII antes de Cristo, até o fim do século VI, Roma, de alguma forma, do mundo oriental, né? Então, ela sempre recebeu indireta, e nesse período bastante primitivo, principalmente a influência dos etruscos, o povo etrusco, né? Bem, depois, a partir dos séculos V e VI, sexto e quinto, né? Já começam então contatos diretos com Grécia. E aí a influência começa a aparecer em toda parte. Grécia começa a influenciar a arte grega, começa a influenciar, né? Os deuses gregos são cultuados em Roma antiga. A arquitetura também, né? A gente vê, existe em Roma, existe um panteão, né? Existe que hoje em dia é uma igreja católica, né? Mas que na época foi construído para ser um templo para os deuses de todos os povos, inclusive os gregos, né? E ele tem um estilo de construção grego, né? Uma arquitetura grega. Dá para ver bem, assim, você vai de frente, né? E é muito interessante. Depois, então, do século III em diante, a gente já vê um Império Romano completamente bilíngue. Em Roma, em toda Roma, se fala duas línguas, dependendo do círculo que você está ali participando, né? O latim e o grego, que a princípio era mais para os aristocratas, era uma espécie de língua internacional que depois foi se popularizando, né? Muito bem. Como é que então aconteceu a educação grega em Roma? No início, né? Ali no século VI, V antes de Cristo. Bom, os aristocratas, as pessoas que faziam parte dessa elite, eles gastavam o dinheiro que tinham para conseguir educar os seus filhos, eles se esforçavam profundamente para isso, e muito cedo então surge uma espécie de educação particular, né? Eles começam a contratar primeiro professores, escravos, né? Na verdade não são contratados, são escravos, né? Eles pedem escravos, os escravos mais cultos de língua grega, para já começarem a ensinar seus filhos muito cedo. Depois começa a surgir, já bem cedo também, uma espécie de ensino público do grego, ministrado em verdadeiras escolas públicas, né? Mas ainda... E isso acontecia tanto para homens quanto para mulheres. Enquanto que na sociedade grega a gente tem um ensino mais voltado para os rapazes, na sociedade romana existem mulheres que realmente chegam a ser muito inteligentes e muito sábias e ter muito conhecimento dessa cultura grega. Então, a gente já falou que nesse processo de adaptação, o estudo da música é iniciado em nome da gravidade romana, e o atletismo jamais contará entre os costumes dos latinos, né? Será uma espécie de marca do helenismo, uma marca registrada, né, do helenismo. E é interessante que com o tempo o esporte, o atletismo, ele entra como que na categoria da higiene. Por quê? Enquanto que na Grécia você tem todo um complexo construído para você praticar o atletismo, que seriam as palestras, né? E aí você tem ali no meio também um chuveirinho para o pessoal tomar banho de vez em quando terminava lá de correr e de pular e de fazer todas aquelas provas e tudo mais, você ia lá e tomava banho naquele chuveirinho lá, né? Em Roma, o chuveiro vai virar a principal atração, né? Vão surgir então as termas, que eram banheiros, né, públicos, né, chuveiros públicos com piscinas e tudo, podiam ir para tomar banho. E ali tinha uma palestrinha ali para você
negocinho ali de um esportezinho de vez em quando, mas o carro-chefe, né? O principal era você ir lá para tomar banho. Banho de águas termais e tudo mais. Inclusive, isso passou a ser parte do cotidiano das pessoas. Normalmente, todo mundo terminava o seu dia indo para tomar um banho numa dessas piscinas térmicas para relaxar. Era uma forma de higiene. Sendo uma forma de higiene, o atletismo ele deixou de fazer parte da educação propriamente dita, né? Daquele currículo propriamente dito para os jovens, para a juventude, né? Bom, então vamos ver quando que essas escolas elas surgem. A primeira a surgir é a escola primária, é a escola de você aprender a ler e escrever. Ela surge entre os séculos 7º e 6º antes de Cristo. Surge bem cedo mesmo. Depois, por volta do século III, surgem as escolas secundárias, e só Cristo que vão surgir as escolas de ensino superior. Né? Bom, como eram essas escolas, então, primárias? Primeiro, que o ensino elementar das letras surge antes do século VI e deve remontar a Roma dos Reis, que era um período etrusco ainda. Nós temos alguns documentos, tábuas escritas, que se supõe que sejam os princípios da língua escrita, né? E depois você tem as escolas secundárias, que na Grécia elas eram basicamente constituídas na explicação dos poetas gregos, e você tinha lá a explicação de Homero, principalmente. Homero era como que o grande enfoque, né? O patamar, assim, se você dizia que uma pessoa era quando ela sabia Homero, né? E aí que é o grande problema para você criar uma escola dessas na língua latina, né? Porque assim, antes disso, você já tinha o filho do aristocrata sendo enviado para a Grécia para aprender em grego, junto com o pessoal que nascia lá na Grécia, né? E ele aprendia lá e fazia o mesmo curso que o grego fazia, o romano fazia. Porque ele era rico, ele podia pagar, ele ia lá e fazia, ponto, acabou, né? Agora, para você trazer uma escola dessas para Roma, para esse conhecimento de gramática ser dado em latim, não basta você dizer assim, eu vou trazer e vou ensinar em latim. Mas como é que eu vou ensinar em latim se o ensino consiste em explicar os autores e eu não tenho autores latinos? Eu não tenho poesias latinas. Eu só tenho poesias em grego. Então, foi necessário surgirem poetas em latim, poetas romanos. E aí, esse estudo ele começa a se consolidar, principalmente com o surgimento desses novos poetas. Dentre eles, Virgílio assume, então, um papel fundamental. Bom, temos também, então, depois, o ensino superior, os chamados retores latinos, os retóricos, né? Que já aparece, então, no século I somente, antes de Cristo. E isso também acontece por um certo interesse de manter esse ensino elitista, né? Você tem aquele pessoal assim que fala assim, se eu trouxer o ensino superior para Roma, eu vou perder o status desse ensino. Então, é conveniente que ele continue em grego. Porque se ele continuar em grego, só quem faz parte das classes mais favorecidas vai conseguir ter acesso a ele, né? E assim aconteceu durante muito tempo. Essa situação só mudou a partir do século I, a partir da obra de Cícero. Então, Cícero, ele mesmo aprendeu retórica em grego. Ele estudou na Grécia, ele estudou em Atenas, né?
mas ele foi movido por um sentimento profundo de patriotismo, então ele dedicou a sua carreira toda no sentido de tentar, de alguma forma, trazer a ciência retórica para a língua latina. E ele conseguiu isso. Tanto é que, ao longo dos séculos, Cícero é tido como um dos maiores, se não o maior, autor de língua latina. Né? Ele estudou o grego de tal forma que ele se tornou algo quase que natural. Né? Isso é muito bonito. Nesse sentido, então, ele permitiu que a ciência retórica, mas não só ela, a filosofia pudesse ter terminologias em latim para poder ser ensinada. Porque, veja, não basta você querer ensinar alguma ciência. Você precisa ter os instrumentos para ensiná-la. É preciso ter as terminologias para ensiná-la. E no caso da filosofia, isso é fundamental. Né? Então, ele de alguma maneira se esforçou para trazer essa terminologia para o latim vulgar. Né? Isso é muito, muito interessante. Né? Contudo, esse processo de crescimento, você chega ao século I, em que começam a surgir as escolas de nível superior na Grécia, e principalmente com Cícero, né? Ele chega a um cume do conhecimento da língua grega como um todo. Né? É que a gente está trabalhando um pouco essa diferença entre o conhecimento do grego e o conhecimento do latim. Ele chega a um tal cume que aí, depois de Cícero, ele começa a descer. Começa a cair. Né? E aí a gente vai ver que, com o tempo, justamente, não tem mais necessidade de eu aprender grego, porque eu precisava aprender grego para poder aprender retórica. Agora eu consigo aprender retórica em latim, não preciso mais aprender o grego. E a filosofia, ela de alguma maneira nunca foi assim assimilada pelo espírito romano. Né? Tanto a filosofia como a matemática, um pouco também. O romano, ele não era muito bom em matemática, a gente vê pelos algarismos romanos. Tenta fazer uma conta com algarismo romano, você não consegue. É muito difícil, porque aquele troço não funciona direito. Né? E assim, eles não ligavam muito para essas coisas. Eles não ligavam para um tipo de conhecimento que não tivesse uma aplicação prática evidente. E esse era o caso da filosofia. A filosofia, ela nasce como sendo uma espécie de conhecimento inútil. Né? E aí? E aí que, com o tempo, esse conhecimento do grego ele vai diminuindo, e não é que eles deixem de aprender o grego, eles continuam estudando grego na escola. Eles são, talvez, entenderem o benefício de se ter uma educação bilíngue, o benefício de você estudar uma língua estrangeira para aprender a entender melhor a sua própria língua. Esse benefício surgiu com os romanos. E nem os gregos aprendiam o romano, porque se você era grego dentro do Império Romano, perdão, os gregos não aprendiam latim. Por quê? Se era grego dentro do Império Romano, todo mundo que falava latim, que era importante, também falava grego. Então eu não precisava aprender o latim para conversar com as pessoas. E bem ou mal, os latinos estavam todos interessados em aprender aquilo que a cultura do grego naturalmente já era. Então ele já tinha o necessário, ele não precisava estudar o latim. Isso gerou, com o passar dos séculos, né, alguns problemas até teológicos. Né? Você tem ali, nos primeiros concílios da igreja, no século IV, por ali, algumas dificuldades, terminologias, né, relacionadas à Santíssima Trindade. Por exemplo, uma substância em 3 pessoas, vão dizer os latinos. Mas o que é substância e o que é pessoa? Substância seria hipóstasis, né? A hipóstase. Ou usia, porque na cabeça de um oriental é a mesma coisa, usia e hipóstase. E pessoa é muito mais do que o prosopon grego. Então você fica... Como é que faz para explicar? Aí o Papa mandou um documento dizendo que eram
uma ousia e 3 hipóstases. Aí depois São Jerônimo respondeu dizendo que não concordava porque não era nada daquilo, porque ousia e hipóstase era a mesma coisa. Quer dizer, eles tinham conhecimento do grego, mas já não era mais um conhecimento profundo, era um conhecimento livresco, um conhecimento de grego instrumental, que quando foi descer as minúcias das definições filosóficas e teológicas, principalmente, houve uma série de dificuldades. Da mesma forma também que os gregos tinham dificuldade de entender que no latim já havia uma evolução terminológica. E pessoa, teologicamente falando, é diferente do sentido vulgar de pessoa, por exemplo. Né? Isso eu estou só ilustrando para vocês terem ideia da dimensão, da importância do grego e do latim para a formação da mentalidade da nossa sociedade como um todo. Né? Hoje nós, no fundo, nós somos reflexo de todos esses processos e desenvolvimentos que aconteceram lá atrás. E nós conseguimos intuir e ver alguns elementos que tornam isso claro. Muito bem. Vamos então voltar para as escolas primárias. No geral, a escola primária era dos 7 aos 12 anos de idade. A criança, ela normalmente nessa idade, ela era então acompanhada por um escravo, que era chamado de pedagogo. Pedagogo, ele era o escravo que acompanhava a criança para a escola, levava o material didático dela, depois trazia ela de volta e podia, no meio tempo, ensinar uma coisinha ou outra, ajudá-la, né, auxiliá-la. Esse era o paidagogos, o pedagogo. Né? Bom, essa formação primária todo mundo praticamente recebia, sem exceção. Meninos, meninas, até os escravos recebiam. Os escravos principalmente porque se entendia que eles precisavam ser formados para o trabalho ao seu né? Bem, e aí então eles eram levados para a escola, né? E aí para essa escola primária, e nessa escola primária tinha então o mestre das letras. Esse mestre de primeiras letras, né? Ele é um sujeito que é quase que um João Ninguém, né? O salário dele era baixíssimo, ele era mal visto pela sociedade, ele era visto como um trabalho desqualificado, você ensinar aquelas crianças ali. Normalmente, inclusive, eles precisavam complementar a renda com algum outro tipo de atividade, porque eles não ganhavam bem. Né? Não havia exercícios físicos no currículo educacional, né, dessa primeira escola, e todas as outras também, no fundo, né? E se aprendia a ler e escrever. Como que começava isso? Né? Qual era o método que eles usavam? Primeiro você ensinava as letras, você ensinava o alfabeto para a criança. Depois, formando sílabas. Pegava aquelas letras e formava as sílabas, né? B com A da Bá, C com A da Cá, por aí vai. Depois, palavras e pequenas frases. E essas pequenas frases eram ditos morais, eram máximas morais. Né? O ensino da escrita é simultâneo à leitura. Então você tem escrita e leitura ao tempo, e ainda é associada à declamação, que é a leitura em voz alta. Né? Aprendia-se também o cálculo, mas de uma forma bastante rudimentar ali. Né? Como é que era então o método na sala de aula? Era um método de emulação. O discípulo, né, o aprendiz, ele era chamado a querer fazer o correto para receber alguma gratificação, e caso ele não fizesse, ele recebia castigo. Né? E eram castigos corporais. É dessa época que surge, por exemplo, a palmatória, que surgem os castigos corporais de uma forma geral, que até hoje o pessoal às vezes aí fica meio traumatizado, né? Pois é, surgiu lá na Roma Antiga.
Só que, com o passar do tempo, esses métodos foram sendo abrandados também. Havia uma espécie de humanismo que, de alguma forma, entendia. Era bom até você corrigir na base da pancada a criança, mas sem exagero, porque quando você exagerava, o tiro saía pela culatra. E eles percebiam que esse método era menos eficaz. Então, era melhor que aquela criança desejasse adquirir o conhecimento por amor, por prazer, por querer aquilo. E não porque estava simplesmente fugindo de mais uma surra. Né? Bem, depois o ensino secundário. O que era o ensino secundário? Né? Rapazes e moças estudando novamente, né, a partir ali dos 15 anos de idade. Aliás, perdão, dos 12 aos 15 anos de idade, né, mais ou menos. Era a escola do Grammaticus. Quem era o Grammaticus? Era o equivalente àquele mestre das primeiras letras, só que agora o mestre das segundas letras, né, o gramático, professor de gramática. Ele também, assim, não tinha um salário muito bom, mais ou menos melhor do que o primeiro lá, mas ainda não era grandes coisas, né? E a ciência gramática, ela é vista como uma análise lógica das categorias do entendimento. Isso é um detalhe interessante que a gente não se dá muita conta, né? Talvez porque hoje em dia, me parece ao menos, que em grande parte das escolas já não se ensina mais a gramática com aquele rigor que a língua portuguesa ainda possui. E a língua portuguesa, como todas as línguas latinas, possuem esse rigor gramático como uma espécie de herança dessa época. Né? Em que consistia esse rigor? É um rigor de categorias de entendimento da realidade. Quando a gente estuda a filosofia, principalmente a filosofia antiga, a filosofia grega, que é chamada de metafísica, a gente vê que a metafísica ela é tomada por uma série de categorias que são atribuídas às coisas que existem, aos entes. Você é capaz de categorizar segundo substância e acidentes, e você tem uma série de acidentes, tem o tempo, tem o espaço, tem o modo, tem não sei o que, tem um monte de coisa. Essa estrutura ela passa para a língua, né? Ou seja, é uma estrutura que está de acordo com a própria realidade das coisas. Então você tem na substância, na realidade, na língua você tem o sujeito, o substantivo, você tem os adjetivos, você tem os advérbios, né? Os artigos. É até um detalhe interessante, porque quem estuda latim sabe que no latim não existe artigo, né? O latim ele é uma língua bastante rudimentar nesse sentido. O que é curioso, eu particularmente sempre fiquei um pouco assim pensativo. Por que será que no latim mesmo não existe artigo e, em compensação, todas as outras línguas que derivaram do latim têm artigo? Sem exceção, praticamente. Bom, pelo menos não que eu saiba, né? Talvez tenha alguma exceção, mas eu não sei. Por que isso? E aí, lendo o livro, né, que a gente está acompanhando aqui, História da Educação, eu vejo que eles tentavam dar um jeito de encontrar artigo no latim, né? Mesmo sabendo que não existe um artigo, mas eles davam um cambalacho lá para tentar encontrar alguma coisa semelhante a um artigo em latim. Porque entendiam a importância não só disso para você entender a estrutura da língua, mas principalmente para entender a estrutura da realidade, entender a estrutura que sustenta o cosmos, né? Que se manifesta em tudo aquilo que a gente vê e em tudo aquilo que a gente fala, na maneira como a gente se expressa. Assim era visto o ensino da gramática.
com o tempo, ele vai, de alguma forma, se adequando mais ao uso, mas ainda assim ele permanece bastante contemplativo, de uma certa maneira, né? Como é que se fazia isso? A explicação dos autores clássicos, como a gente já vinha falando, né? Principalmente o Virgílio, que era o grande autor de poesia em latim, e também a leitura de um texto previamente corrigido, sem pontuação ou separação de palavras. Isso devia ser muito difícil. Eles pegavam o aluno, um texto para ele que não tinha espaço entre as palavras, não tinha pontuação, e falava, ó, se vira aí, acha o que está escrito. E estava em latim, né? A gente vê que em alguns textos escritos antigos, eles ainda são assim, né? Eles não possuem espaço entre as palavras e não possuem pontuação de forma alguma, né? Isso era uma maneira bastante primitiva de se escrever o latim, de tal modo que alguns consideravam impossível você ler um texto sem antes conhecê-lo, né? E eles davam muito valor também à memorização desses textos. Aprender de cor servia para enriquecer e formar a memória. E por último, então, o ensino superior, e aí a gente vai encerrar e passar para perguntas. E eu vou precisar encontrar aonde é que aparecem os comentários aí no Facebook, porque não estão aparecendo na minha tela. Então eu não sei o que eu faço para aparecer. Mas enfim. Por último, o ensino superior. O ensino superior era o ensino. Então, nesse sentido, ele era ensinado pelo retórico, pelo retor, né? E ele tinha um espaço de destaque na sociedade. Esse sim, diferente do mestre das primeiras letras, diferente do gramático, o retor, ele era alguém de real importância social, né? Bom, e aí, o que era retórica, né? A retórica é a ciência de falar bem. É você dominar bem a língua, a argumentação, né? Você conseguir convencer bem as pessoas. Na sociedade grega, ela era importante porque, imagina, você tem uma democracia. Qualquer coisa pode ser votada por todo mundo e ser decidida. Então, quanto mais pessoas você consegue convencer daquilo que você quer, mais fácil fica você ter poder, né? No Império Romano, houve uma época em que esse ensino se tornou fundamental também, mas por um outro motivo. Primeiro, por causa da tradição jurídica, e aí você tem formação de advogados realmente. Isso acontecia nesse ensino superior, né? Formavam-se os advogados. E também como uma espécie de porta-vozes no central, digamos assim, do império. Porque quanto mais amplo é o império, mais difícil se torna governá-lo. E é necessário haver pessoas altamente qualificadas para explicar as leis para todos, de maneira que aquela lei seja não só entendida, mas aceita livremente pelas pessoas. Para isso também serviam, então, esses retóricos, né? Só que o problema é que a retórica ela era inteiramente grega. Então, você tinha o método como sendo o estudo teórico dos textos, dos discursos, dos modelos de discurso e tudo mais. E aí depois o aluno ele redigia um texto, redigia um discurso, ele mesmo, com um tema, com alguma situação que o professor passava para ele. E aí, basicamente, ele tinha que decorar aquele texto e declamar publicamente. E era isso, né? Era essa a maneira como eles ensinavam a retórica. Mas aí já tinha uma orientação maior para a vida prática, que era a vida das leis, né? Das leis. E assim foi então que surgiu na escola, que surgiu no Império Romano, essa educação tipicamente grega, mas que se traduziu aí
na cultura, né, romana. Bom, agora eu passo para as perguntas, se é que tem alguma pergunta. E eu não sei como é que eu faço para ver as perguntas aqui no Facebook. Alguém saberia me dizer como é que eu faço isso? Não estou achando. Bom, não quero adicionar um filtro. Ah, tá. Achei. Bom, a internet está ruim, eu sei. Desculpem. Dúvidas, perguntas, esclarecimentos vão ser respondidos no final. Muito obrigado pela participação de todos. Deus abençoe vocês. Perdão pela qualidade de áudio, de som. Às vezes, algumas vezes travaram, eu sei. Eu estou olhando aqui todos os comentários agora. Bom, não tem nenhuma pergunta, ao que parece, né? Então, nesse caso, nós encerramos por aqui. Vocês têm alguma pergunta? É só botar aí, gente. Eu não sou muito bom nessa coisa de olhar Facebook, fazer live, né? Mas a gente dá um jeitinho, né? Eu estou, tá bom? E tenho certeza que em breve a gente vai conseguir se ver. Qual a influência das escolas pitagóricas? Eduardo Dávila. Como assim, qual a influência das escolas pitagóricas? Vamos ter o conteúdo passado para o nosso WhatsApp. Esse conteúdo ele vai ficar presente, ele vai ficar aqui no Facebook, gravado. No Instagram, eu não sei como é que ficou. Então, eu gravei de outro celular, né? Não sei se foi o problema do celular ou se foi da própria internet, né? Mas aí eu vou tentar deixar gravado do Instagram e do Facebook também. Bom, o Eduardo perguntou qual a influência das escolas pitagóricas. As escolas pitagóricas, elas surgiram durante um pequeno período de tempo, né? E chegou a haver, de fato, algumas escolas pitagóricas na Itália. Mas a gente não tem muita notícia delas porque elas foram, de alguma forma, destruídas, né? Me parece que elas foram todas queimadas em uma determinada época. Eu não sei direito o motivo. Possivelmente deve ter havido algum problema político que ocasionou essa reação, né? E aí, basicamente, então, a importância das escolas pitagóricas foi na formação mais do pensamento da Grécia do que propriamente do pensamento romano. Quer dizer, no fundo, a filosofia ela vai permanecer sendo estudada, né? Mas ela já não vai ser uma disciplina
generalizado, entende? Ela não é vista como uma disciplina para todo mundo aprender. Ela não faz parte das artes liberais, então ela vai ser para um pequeno grupo de elite que se interesse, né, por aqueles conhecimentos ali. Vai continuar sendo ensinado, vão continuar havendo filósofos em Roma, principalmente, filósofos gregos, sendo muito bem financiados, alguns deles, né? Mas você não tem assim um ensino generalizado de filosofia. Existe igreja católica na Grécia? Atualmente, essa é uma boa pergunta, Rosemary. Mas eu acredito que tenha, não sei. E você tem a igreja bizantina, né? Igreja bizantina católica. Eu imagino que ainda tenha na Grécia. Mas ela é, de fato, a igreja de tradição grega que está vinculada à igreja católica. É a chamada igreja bizantina. Diferente da igreja ortodoxa, que não tem vinculação à igreja católica. Tá bom? O povo romano se achava inferior aos gregos na educação? Sim, por incrível que pareça. Havia um certo complexo de inferioridade, né, dos romanos com relação aos gregos. Principalmente porque eles, de alguma forma, percebiam, eles viam que eles eram meio bárbaros mesmo, eles eram meio brutões, né? E por isso mesmo que eles associaram praticamente tudo da cultura grega. Né? Isso é interessante. Padre, o livro de referência é o mesmo da semana passada? Sim, é o mesmo. Este livro aqui, História da Educação na Antiguidade. Esse livro é ótimo. Essa incorporação da retórica grega. Eu tô com um pouquinho de dificuldade de ler porque o negócio que está segurando o celular fica na frente, né? Deixa eu ver aqui. Essa incorporação da retórica grega seria mais pelo valor prático político para os oradores romanos? Sim, Cláudia, de certa forma, sim. Porque, justamente, os romanos eles têm aquele ideal de uma coisa mais prática mesmo, né? Uma utilidade, um utilitarismo. Então, se você tem um ensino não exatamente útil, ele vai continuar existindo, mas ele não vai ser generalizado. Bom, o ensino era obrigatório nas escolas? Isso é uma coisa que provavelmente não era. Né? Provavelmente não era. Eu não lembro de ter visto nada parecido com isso na leitura do livro, né? E eu que se fosse obrigatório ele estaria dizendo, né? Então provavelmente o ensino não era obrigatório nas escolas. Não tinha por que ser também. Bom, tem um amigo meu que está dizendo aqui das igrejas católicas na Grécia que existem tanto de rito latino quanto de rito bizantino. Né? Realmente. Muito obrigado, eu que agradeço, Padre Tiago. Esperamos passar bem, né, por essa fase, que, se Deus quiser, em breve vamos nos encontrar novamente. Então, vamos encerrar, né? Agradeço a presença de todos vocês que nos acompanharam. Continuem conosco. Mais informações a gente vai passar para vocês, vão ser notificados, vão ser todas transmitidas, né? E agora eu vou dar a bênção e vou encerrar a transmissão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora, sede da sabedoria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, tá bom? Fiquem com Deus e, precisando de alguma coisa, estamos aí. Deus abençoe vocês.